Das pedras que crescemos é mais uma exposição da série A Arquitetura de uma Flor. É um projeto que dá seguimento ao trabalho que foi desenvolvido o ano passado, em 2025, em que trabalhava sobre o mal que nós homens fazemos à natureza. Num sítio específico, Monsanto, há um determinado espaço que foi brutalmente prejudicado pela atividade humana. Este trabalho dá seguimento a esse conceito, mas com uma inversão de polos. Ou seja, se em Monsanto eu estava a falar sobre aquilo que o homem fazia à natureza, nesta nova série eu vou falar da intervenção da natureza no nosso espaço urbano. Portanto, há aqui uma inversão de polos. O tema é basicamente o mesmo, com uma inversão de polos, no fundo, quase como que uma utopia entre os dois polos, ou seja, no meio estará aquilo que é o preferível conseguir, mas que seguramente não iremos atingir. Para abordar este tema da arquitetura de uma flor, achei interessante falar sobre a gramática funcional da cidade, com os devidos direitos para a expressão. Os direitos pertencem à curadora Ruth Reimão, mas é uma expressão que eu acho que encaixou perfeitamente naquilo que eu estava a fazer e na observação que a Ruth fez do meu trabalho. E desde o início achei que seria interessante, porque era essa a observação que eu via junto das fachadas, junto dos números das portas das casas, a intervenção do tempo e da própria natureza a intervir nesses espaços, e daí ter puxado a esse elemento gráfico para algumas das peças desta coleção. Estas peças representam de uma forma muito gráfica e muito direta aquilo que tenho estado a falar, em que nós conseguimos ver a emergir de uma estrutura criada pelo homem, um elemento da natureza que vai criando o seu espaço, vai abrindo caminho até conseguir estabilizar-se e criar o seu ponto de vivência. Esta instalação é a instalação que dá nome à exposição e é, mais uma vez, uma visualização exagerada, poética, daquilo que aborda esta série de trabalhos da arquitetura de uma flor, em que a vegetação aparece nos mais inusitados espaços, criando o seu próprio espaço. Esta peça é toda feita em cimento, as pedras são de cimento, mais uma vez recorrendo ao material da cidade, tendo depois estes ramos que foram também banhados em cimento para, no fundo, dar a ideia de propriedade. No fundo, a vegetação apela para si o espaço e a sua zona de vivência. Nesta série, normalmente eu trabalho com vários médiums, entre a pintura e a instalação. O carvão é um dos médiums sempre presentes, por norma, para a estruturação das telas e da pintura que vou fazendo. Mas neste caso ganharam uma preponderância mais forte e permaneceram mesmo sem pintura. Esta série de trabalhos acompanha uma série mais pequena, num formato mais pequeno, que estão também presentes nesta exposição para visualização, e é talvez uma novidade, porque normalmente não costumo expor desenhos em carvão, mas neste caso achei que seria interessante.
ainda antes de começarem a aparecer alguns trabalhos de pintura que vão naturalmente aparecer no decorrer do trabalho que vai sendo feito nesta série. A utopia e a memória de uma cidade vazia. No fundo, este painel, esta instalação, junta um pouco as duas ideias e dá corpo ao seguimento entre a série de 2025, Monsanto, e esta série nova, A Arquitetura de uma Flor. No fundo, como eu dizia no início, a utopia acaba por estar no meio, ou seja, seria a zona perfeita para vivermos. Nem nós a fazermos mal à natureza, nem a natureza a intervir de uma forma selvagem no nosso espaço. Portanto, sabemos que será uma utopia, que tal não irá acontecer, até porque a nossa tendência será sempre fazer mal e cada vez mais. No fundo, este painel acaba por falar sobre isso, com as marcas da natureza numa parede, que poderia ser a parede de uma casa abandonada ou de uma casa em construção, mas que já foi intervencionada pela própria natureza, e aborda também a questão da cidade moderna, que apesar de muito populada, acaba por ser cada vez mais vazia e a viver nas mentes de cada um por si só, e no fundo não haver aquele sentimento de sociedade e de grupo que todos ansiávamos que acontecesse. Esta instalação pretende trazer para a exposição o acontecimento daquilo que o tema está a abordar. Ou seja, é suposto durante o tempo da exposição acontecer vida aqui. Representa a calçada portuguesa, mas representa também o nosso caminho, a nossa área de deslocação. E é aqui muitas vezes que nós passamos, olhamos, mas não observamos. E não observamos uma erva que nasce com muita beleza muitas vezes. Não observamos uma flor, não observamos uma série de coisas que acontecem neste espaço, junto a uma esquina com uma parede. E é mais uma vez essa observação mais apurada que eu tento fazer para esta obra e para esta série. E a instalação pretende permitir que isso aconteça aqui em tempo real. Vamos ver como é que acontece. No fim, veremos o resultado. Interessante será também falar que nesta exposição, acontecendo na Galeria do Acervo de Santa Maria Maior, a proposta da curadora Ruth Reimão é que estas exposições individuais, experimentando agora com a minha uma primeira fase, faça sempre um debate entre, mais do que um artista, no fundo ir buscar alguém às reservas do acervo da galeria e criar um diálogo que seja interessante. A Ruth, curadora desta exposição, selecionou o fotógrafo Orlando Azevedo com uma obra que representa bem aquilo que é o tema da arquitetura de uma flor, ou seja, o aparecimento inusitado da natureza onde menos se espera.